Salve, salve, meus amigos do Debate Pronto! Estamos aqui hoje para falar do Caminho da Glória. Hoje, especificamente, o Caminho da Glória do Botafogo. Fogão campeão desde 1910. Estamos aqui para falar do Brasileirão de 95, que à época era considerado o primeiro título brasileiro do Botafogo, né? E aí vamos falar um pouquinho dessa trajetória ao longo do campeonato, o elenco do Botafogo, e depois acompanhar os melhores momentos do jogo decisivo, né, contra o Santos no Pacaembu, que foi 1-1. Então vamos começar aí, minha galera, falar um pouquinho desse jogo, dessa campanha do Glorioso, né? O Brasileiro de 95 teve 24 clubes e 4 fases, né? Foi o primeiro campeonato brasileiro em que a vitória valia 3 pontos. A primeira fase tinham duas chaves com 12 clubes cada um, né? Primeira fase aí. E os times jogavam dentro do mesmo grupo, né? O grupo A jogava contra os times do grupo A, o grupo B jogava contra os times do grupo B. Os times com mais pontos se classificavam para a terceira fase, que era a semifinal do campeonato. O grupo A tinha Cruzeiro, Palmeiras, Bragantino, Paraná, Botafogo, Guarani, Grêmio, Juventude, Vitória, Paysandu, Corinthians e Flamengo. O grupo B tinha Fluminense, Internacional, Santos, São Paulo, Portuguesa, Goiás, Criciúma, Bahia, Sport, Vasco da Gama, Atlético Mineiro e União São João de Araras. E aí o Cruzeiro e Fluminense foram os campeões de cada grupo na primeira fase e se classificaram para as semifinais, terceira fase. A segunda fase, os times do grupo A jogavam contra os times do grupo B. E aí, vice-versa, né? E aí, Botafogo e Santos foram os vencedores de cada chave, se classificando para a terceira fase para enfrentar Fluminense e Cruzeiro, que tinham sido os campeões da primeira fase. E aí, o regulamento da época dizia o seguinte: o time somava-se os pontos das duas primeiras fases e definia o posicionamento de cada clube. E assim o Santos terminou em primeiro, com 46 pontos, Botafogo em segundo, com 45, Cruzeiro em terceiro, com 39, Fluminense em quarto, com 34. E o regulamento dizia que o primeiro colocado em pontos pegaria o quarto, e o segundo pegaria o terceiro. E assim estava formada a semifinal do Campeonato Brasileiro de 95. Fluminense e Santos fizeram uma semifinal animada, bem animada. No primeiro jogo no Maracanã, Flusão meteu 4-1 com um show de Renato Gaúcho, que fez 2 gols, deu passe para mais um. E todos diziam que a semifinal estava liquidada, né? 4-1, o Santos teria que vencer o jogo de volta por 3 gols de diferença e ninguém acreditava muito. E logo de cara, o Fluminense, no jogo de volta, o Fluminense faz 1-0 e todos já pensavam assim, Flusão mais do que classificado. Só que Giovani e companhia resolveram jogar muita bola e arrebentar, engoliram o Fluminense. E o jogo acabou terminando 5-2. Placar final ficou 6-6 na soma dos resultados. E o Santos, por ter melhor campanha, tinha vantagem dos resultados iguais da soma dos placares. Então, no final, o Santos passou pelo critério de desempate da melhor campanha. Na outra chave, Botafogo e Cruzeiro fizeram jogos mais equilibrados e mais mornos, né? Mas não tão empolgantes quanto foi Santos e Fluminense, né? Primeiro jogo no Mineirão, Botafogo 1, Cruzeiro 1, né? O gol do Botafogo foi marcado por Túlio, grande artilheiro Túlio, e o gol do Cruzeiro por Paulinho McLaren, né? No jogo de volta, eu estava nesse jogo no Maracanã, foi 0-0, né? E aos 39 do segundo tempo, o Cruzeiro teve uma bola na trave, que ela foi na trave e voltou na mão de Wagner. E o Botafogo também, pelo mesmo critério de melhor campanha, teve o somatório dos jogos, dos placares 1-1, e o Botafogo, por ter melhor campanha, também passou à final. E aí, nós temos formada a grande final, né? Santos e Botafogo, Botafogo e Santos. O Santos tinha a melhor campanha, então ele tinha vantagem do empate no final, né? Também teve essa situação. Que, após 2 jogos, se a soma dos placares ficassem igual, o Santos seria o campeão. Então o Botafogo teria que vencer o Santos para poder ser campeão e, no final, ter o saldo de gols maior, né? E então vamos ver como foi o elenco do Botafogo nessa finalíssima, o time do Botafogo na final. O Botafogo tinha o goleiro Wagner no gol número 1. Wagner tem uma história engraçada, né? Que o Wagner foi contratado junto à equipe do Bangu.
em 94, um ano antes, e passou 94 inteiro como reserva. E só em 95 que ele passa a ser titular. Né? Na lateral direita, o Botafogo tinha o Wilson Goiano, que tinha vindo do Goiás. Não era um jogador titular, absoluto no Goiás. E vem para o Botafogo, né, para juntar aqui o elenco também em 95. Na zaga pela direita, nós tínhamos o Wilson Gotardo, já conhecido, famoso zagueiro. Era um dos zagueiros do Botafogo no título de 89. Fez fama no Flamengo depois. Era um zagueiro conhecido nacionalmente, né? Pelo lado esquerdo da zaga, nós temos o cabeludo Gonçalves, que tinha vindo do México. O presidente da época, Carlos Augusto Montenegro, foi ao México contratar Gonçalves somente para o brasileiro, né? Você vê como o time do Botafogo foi montado ali, muito que parte do elenco em cima da hora do campeonato, né? Pela lateral esquerda tinha o jovem André Silva, que veio das divisões de base do próprio Botafogo. Na cabeça de área, nós tínhamos Leandro Ávila, e o Leandro Ávila veio para o Botafogo numa situação inusitada, né? Ele brigou com o Eurico Miranda no Vasco, ele era o grande jogador do Vasco, brigou, e o Eurico acabou emprestando ele para o Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro de 95. Ao lado de Leandro, na cabeça de área, tinha um volante Jamir, que jogou em 94 por Grêmio Juventude e não era um jogador titular nesses dois clubes, e era um jogador meio que relegado, e veio ao Botafogo em 95 para ser titular, né? Que coisa engraçada, né? Outro caso curioso é o caso do meia atacante, meia direita, Beto, né? O Beto vem para o Botafogo em 94 ainda e vem numa situação muito inusitada. E o clube que ele jogava, o Cuiabá, de Mato Grosso, né, não tinha dinheiro nem tinha estrutura. E o Botafogo ofereceu 50 pares de chuteira pelo passe do Beto. O Cuiabá aceitou e Beto depois se tornou um dos grandes jogadores não só do Botafogo, mas como do futebol mundial. Jogando na Europa, jogando no Flamengo, no Fluminense. Vai entender, né, como o mundo dá volta, né, o mundo da bola. Pela meia esquerda, o Botafogo tinha o excelente Sérgio Manuel, que estranhamente não era titular no Santos em 92, 93 e acabou vindo para o Botafogo e em 94 passou a ser titular absoluto, né, jogando 94, 95 como titular da equipe, né, grande Sérgio Manuel. No ataque, Pantera Donizete Pantera, foi mais uma aquisição do Montenegro. O Montenegro foi ao México, ele jogava junto com o Gonçalves lá no Tigres, e o Montenegro foi lá e contratou também eles. Os dois jogadores vieram para o Brasileiro de 95, né? E Donizete arrebentou aí, né? Ao lado dele, Túlio Maravilha, o artilheiro dos gols bonitos. Túlio, né? Como os botafoguenses sabem, né? Veio para o Botafogo em 94, né? Montenegro foi lá na Suíça, no Sion, buscar o Túlio, jogava no Sion. Ele pagou 5 milhões de dólares, que no câmbio da época era mesmo que 5 milhões de reais. E parcelado, e tudo veio, ficou e se tornou grande artilheiro do Botafogo. Foi artilheiro do Carioca de 94, do Brasileiro de 94 e do Brasileiro de 95. E era o grande estrela da companhia desse time. E poucas vezes se viu no futebol uma dupla de ataques casar tão bem como Túlio e Donizete. Talvez Bebeto e Romário. E o comandante disso tudo era o Paulo Autuori, né? E uma coisa engraçada, o Paulo Autuori, ele nunca tinha treinado um time do Brasil. Ele estava lá em Portugal, treinando equipes medianas de Portugal, Braga, Gil Vicente, e aí o Montenegro convidou o Paulo Autuori para ser técnico do Botafogo e comandar essa equipe de meio que de renegados, né, de cata-cata, e acabou dando certo aí, né? E o Paulo Autuori foi campeão brasileiro junto com esse elenco do Botafogo aí. Na grande final, né, o primeiro jogo no Maracanã, o Botafogo ganhou de 2-1, gols de Gotardo e Túlio, com o Giovani descontando. Eu também estava nesse jogo, né? E o Botafogo fez 1-0 com o Gotardo, 2-0 com o Túlio, em duas jogadas de escanteio. E no finalzinho do primeiro tempo, num contra-ataque, o Giovani fez o gol do Santos, né? O Santos, por ter, né, feito uma campanha espetacular, inclusive na semifinal, goleando o Fluminense no jogo de volta, acreditou que o 2-1 era de bom tamanho, que ele tranquilamente viraria o jogo no Pacaembu. E no jogo do Pacaembu que se viu foi uma autêntica batalha, né? Botafogo e Santos. O Botafogo fez 1-0 com tudo, sempre ele. E o Santos empatou no início do segundo tempo. E o Wagner fechou o gol num monte de defesa. Giovani e Camanducá e Marcelo Passos ali martelando o tempo todo. O Wagner fez pelo menos umas 4 ou 5 defesas espetaculares. O que nós vamos ver a seguir com os melhores momentos do jogo na narração de Galvão Bueno. Passos.
Wagner não foi, botou também de linha de fundo. Marcos Adriano. Robert gira bem em cima do Leandro. Beto vai no combate, o lançamento pelo meio. Jamir bateu na bola. Wagner saiu esperto antes do Marcelo Passos. Túlio, Donizete, Gonçalves. Lançamento Jamir. Túlio vai fazer. Do Botafogo. Túlio que não perdoa, Túlio marca. Na bola cruzada, falhou a defesa, sobrou pro Túlio. Cara a cara, ele não perde. Edinho tentou, Túlio bateu de esquerda, jogou lá dentro e saiu. Ronaldo vai para a cobrança, arriscou, bateu direto à direita do gol do Wagner. Marcelo para a cobrança, Giovani na área, o toque de cabeça. O Jameli tocou de um lado, o Giovani entrou do outro, teve o gol à sua disposição e meteu na rede pelo lado de fora. Aí o Narciso, Donizete, levou vantagem, botou na frente. Pode faltar a velocidade, Donizete arriscou, bateu, Edinho tirou. Ronaldo levou. Toca no meio, sobrou. Pra fora! Chegou costurando, chegou abrindo, chegou clareando o time do Santos. Marcos Adriano finaliza para fora. O Giovani chegou até a pular para ele chutar. Ele bateu na rede pelo lado de fora. Lançamento para Camanducaia. Ele é baixinho, o Wilson Goiano também. Melhor para Camanducaia. Faz a finta, puxou para o pé direito. Insiste outra vez, bateu direto para o gol. Wagner quando fechava por lá, Giovani. Capixaba tenta a finta, levou vantagem, adiantou, saiu Gonçalves, insistiu Capixaba. Gol! De Raçaba. Na jogada de raça de Marquinhos Capixaba, Marcelo Passos soltou a bomba e que bomba pra cima do Wagner. Rolou no meio para Donizete, abre o espaço, bateu firme, Edinho deu, mas ficou com ele. 28 minutos e 40, partiu Marcelo, bateu, Wagner. E faz a defesa. A torcida do Botafogo começou a gritar, o Santos respondeu. Aí Macedo. Olha porque o Giovani. Olha como ele domina, espaço, bate pro gol. Marcelo Passos estava ali impedido. Partiu Marcelo, arriscou, bateu! Não tá valendo, não. Não vale, não. Não vale, não. A cobrança, houve alguém que fechou por ali. Tive a impressão até do toque de mão na bola. O Márcio estava em cima da jogada. Então, mas com muita confiança, estou anulando o gol. Se ele está com o braço levantado, é porque ele está dando impedimento. Acho que... Se está dando impedimento... Camanducaia. Ele está lá na posição do Márcio. Olha lá. Ele deu o impedimento do Camanducaia e foi o Camanducaia quem fez de cabeça. Na linha ali do impedimento, olha só, Camanducaia gira, olha aqui, Camanducaia por trás. Estava impedido o Camanducaia, meteu a cabeça, tá certo o juiz Arnaldo? Tá certo. Fez o de Moisés, olha o cruzado, quem sobe, Jameli toca de cabeça, insiste, Gonçalves, a sobra, Giovani bateu, Wagner! O pé
milagre o gol do Botafogo. De frente pro crime, Giovani bate. Passa por baixo de Gotardo, um defesaço de Wagner tocando para fora. Marcelo pode até bater direto. Pé direito, arrisca, bateu direto. Wagner cai para fazer outra defesa. Outra defesa de Wagner. Passos você curte aí por gol. Outra vez de mão. Faz então no Donizete do gosta. Túlio vai para a área. Lá vai Donizete, bateu direto na trave depois que bateu no zagueiro do Santos. Primeira jogada que o Botafogo conseguiu trocar passe, o que é que aconteceu? Grande arrancada de Donizete, partiu a bomba, pegou no E depois desses minutos de melhores momentos, a gente, né, vê como o Botafogo, né, sofreu no segundo jogo, né. Os gols foram polêmicos, todos os dois, né. O gol do Botafogo, tudo estava levemente impedido. Depois, né, se tivesse VAR na época, o gol seria anulado. O gol do Santos, né, o lateral capixaba leva a bola com a mão, não tapa na bola descaradamente, também seria anulado o gol. E o gol do Camanducaia é um gol muito difícil, né, porque muita gente fala que parece que ele estava em posição legal, mas não tem nenhuma imagem, nenhuma câmera, né, na época, que mostra a linha exata para saber se ele estava impedido ou não. E aí o Botafogo se sagrou campeão brasileiro de 95, né, com Túlio sendo o grande maestro dessa equipe, né, e no final o Túlio fala uma coisa engraçada, né, ele olha assim segurando a bola do jogo, vira pro repórter da Globo, né, e fala, conseguimos. Acho que isso realmente é a grande frase desse campeonato, conseguimos. O Botafogo que bateu na trave várias vezes, né, 71, 72, 92 e 95 o Botafogo enfim conseguiu ser campeão. Então esse daqui é o caminho da glória do Botafogo. A qualquer momento voltamos com um novo programa, né? O próximo que faremos será do Vasco campeão da Libertadores de 98, desculpa, e brasileiro de 97, né? Então a gente vai próximo Caminhos da Glória do Vasco. A gente vai estar aí botando aí no ar mais à frente. E obrigado por acompanhar o nosso canal. Curtam aí, se inscrevam para dar essa força aí pra gente. Valeu, galera. Obrigado aí.